bom esse de nós estarmos compartilhando a palavra de Deus, não é? Tantas formas nós temos de falar com Deus, cantando, louvando a Deus, temos a oportunidade de falar com Ele, mas as oportunidades que temos de ouvir a sua voz, você há de concordar comigo, é muito mais gratificante, é muito mais eficiente, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus, como Paulo nos ensina em Romanos. E que bom nós estarmos conscientes acerca do que nós estamos fazendo aqui. Não é um encontro social, mas é a igreja reunida com o objetivo de adorar. É a igreja reunida com o objetivo de ser usado ou usada como ferramentas de Deus, como embaixadores de Deus, neste mundo, mas para que este mundo conheça a palavra da verdade, para que esse mundo conheça a razão de ser da vida. A nossa vida, queridos, é muito mais do que um nascer, viver e morrer. A minha cadelinha em casa, ela nasce, cresce e morre. Os animais nascem, crescem e morrem. É meio incoerente nós imaginarmos que esse é o fim do homem, nascer, crescer e morrer. Mas, nascer, crescer, ser abundante e estabelecer uma relação de reconciliação com Deus, isso não depende de nós, depende de Deus, e Deus já fez o que tinha que ser feito, aproximando-se de nós, se tornando um conosco através de Cristo Jesus, para que pudéssemos possibilitar esse link. Nós estávamos desconectados com Deus por conta do pecado, mas Jesus veio nos reconectar. Eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida em abundância. Então, a razão de ser, que é uma das frases-chaves de domingo passado, deste domingo, qual seja a nossa missão, é esta: a nossa missão não é nascer, crescer, se casar, gerar filhos, se aposentar e depois morrer. Não, a nossa missão é muito mais preponderante, é muito mais importante. Nós somos, afinal de contas, criados à imagem e semelhança do Criador. Desde o ano passado, desde setembro, quando nós estávamos celebrando o mês de missões nacionais, nós estabelecemos o alvo para 2025. Lembram qual é o alvo? Qual é o nosso alvo para 2025? Qual é a palavra, qual é a frase-chave? Vivendo a Missio Dei, isso, exatamente, vivendo a Missio Dei. E nós usamos um texto que está em João capítulo 20, versículo 21, que tem tudo a ver com essa razão de ser da igreja para 2025, especificamente. João, vamos lá, João, quem abriu fala misericórdia, e eu estou falando agora misericórdia, porque foi agora que eu consegui abrir. O texto diz assim: que a paz esteja com vocês. Dá para perceber que esse é um cumprimento de Jesus, e ele diz: assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Nós temos uma missão. Então, nós trabalhamos bastante isso domingo passado. Nós temos uma missão, então, vivendo a Missio Dei, é um alvo para nós em 2025. Um outro texto que eu quero explorar e tornar a chave, vamos dizer assim, o texto áureo do dia de hoje, é Efésios capítulo 5, versículo 15 e versículo 17. Efésios, capítulo 5, versículo 15 e versículo 17. O texto
diz assim: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual a vontade do Senhor. Então esse é o texto que eu quero que fique marcado para você no dia de hoje, um dia em que nós estaremos falando, não está aparecendo lá para mim, tá bom? Está aparecendo aqui? Tá. Hoje, esse é o tema, vivendo a Missio Dei, através da influência. Vivendo a Missio Dei, através da influência. Por quê? Porque nós vamos viver a missão de Deus. E nós vimos que a missão de Deus, ela tem a ver com a obra de Deus, ele dizendo, a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. Então Deus tem uma obra. A obra de Deus é que nós possamos crer naquele que ele enviou. A obra de Deus não é nos fazer felizes, eu gosto de falar isso sempre, sabe? Sabe por quê? Porque muitas vezes nós focamos a nossa vida como sendo um viver bem, ter uma vida eficiente em termos de educação dos filhos, uma vida eficiente financeira, uma vida eficiente econômica, uma vida de saúde, uma família feliz, uma família alegre, mas esse não é o objetivo de Deus. Muito embora esses objetivos que entendemos que seja o objetivo primeiro de Deus, acaba acontecendo no momento em que nós venhamos a crer naquele que ele enviou. Deus enviou Jesus para quê? Para que nós tivéssemos uma reconciliação com ele. O propósito principal de Deus é nos fazer perto dele de novo, não é nos manter afastados. Morrer sem Deus, morrer sem estar reconectado com Deus, a palavra certa é essa mesmo, reconectado, não é conectado, porque muitos podem dizer, mas eu estou conectado com Deus. Mas eu quero dizer reconectado, porque conectado nós fomos antes do pecado, e depois do pecado o Senhor nos desconectou dele. Eu estou usando essa palavra porque é uma palavra muito conhecida hoje, muito em voga nos dias de hoje. Ele nos desconectou, ele nos expulsou do paraíso. E Jesus veio nos reconectar. Então essa é a obra principal de Deus. Mesmo que nós não tenhamos mais nada no mundo, mesmo que todas as coisas, do ponto de vista humano, ruins nos aconteçam, se nós estivermos conectados com Deus, após atravessarmos o rio, nós estaremos com Ele eternamente. Então, o que nós podemos perceber é que Deus tem uma obra, e Ele nos criou para que nós estivéssemos nos reconectando com Ele, nessa obra. Por isso é que a nossa missão como igreja, que domingo passado eu disse, não é nós estarmos juntos como um fim, não é elaborarmos o serviço de culto como um fim, não é nós agregarmos pessoas como um fim, não é atendermos as expectativas da nossa consciência como um fim, porque muitos vão nessa direção, eu vou na igreja, eu estou com minha consciência tranquila, então ok, está tudo certo. Não, é muito mais do que isto. Não é dar, como um fim, não é dar razão de ser para os nossos dons, quer seja ensino, quer seja música, quer seja pregação. A razão de ser é nós estarmos junto com Deus nessa obra que é dele. Por isso é que a nossa missão como igreja, já de há bastante tempo, já de há 6 anos, é esta: ser referência na restauração de vidas através do Evangelho de Jesus Cristo, a fim de apresentá-las perfeita em Cristo. E esse texto é um texto que nós vimos lá em Colossenses. Lembram desse texto? Onde está esse texto?
Colossenses capítulo 1, 28, exatamente, que fala o que para nós? 1, 28, ele diz assim: este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. Então essa é a nossa missão, a missão de Deus, a Missio Dei e a missão da igreja. Essa é a missão da igreja. Se nós atentarmos para a razão de ser da igreja, gente, todas as coisas acontecem. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Ele vai cuidar dos nossos filhos, vai. É evidente que nós vamos precisar trabalhar, claro, evidentemente. Para isso Ele nos dá sabedoria, para isso Ele nos dá conhecimento, para isso Ele nos dá habilidades, Ele nos prepara para isso. E segundo o preparo de cada um, nós vamos lá e ganhamos o leite das crianças e levamos para casa. Ok, isso vai acontecer sempre. Ok? Mas nós temos uma missão mais importante do que isso, porque no nosso trabalho, nós estamos ali para ser usados por Deus, para que pessoas sejam reconectadas com Ele, para que os nossos colegas de trabalho sejam reconectados com Deus. Você percebe? Sem deixar de trabalhar, no lugar onde nós estamos trabalhando, fazendo a missão, através do testemunho e através da influência. Por isso, é que a questão agora é assim, nós temos a Missio Dei, ok? Nós temos a missão da igreja. Hoje a gente vai ver como fazer isso, porque essa pergunta pode surgir, não é? Tá bom, pastor, como eu faço isso? Como eu executo a missão da igreja? Como eu trabalho na restauração de vidas, através do Evangelho de Jesus Cristo? Será que no meu trabalho, eu vou ficar com a Bíblia aberta o tempo todo, mostrando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? No momento oportuno, sim. Na hora de trabalho, não. Você está lá para trabalhar, certo? Mas no momento oportuno, por que não? Mas através da influência. Então, fazendo a Missio Dei através da influência, ok? Que é o texto. E para isso, nós precisamos garantir o quê? Qual a visão de Deus? Porque a visão de Deus precisa estar análoga ou em sintonia com a nossa visão, assim como a missão nossa precisa estar em sintonia com a missão de Deus, ok? Então, estou usando essa mesma relação. A nossa missão está em função da missão de Deus. A nossa visão está em relação à visão de Deus. O que é visão? Se missão é para que nós estamos aqui, qual é a razão de ser de nós estarmos aqui? A visão é onde a gente quer chegar. Essa é a definição de visão. As empresas hoje têm a sua missão, têm a sua visão e têm os seus valores. Nós vamos falar sobre os valores mais daqui a pouco. Você pode ver, você entra num hospital, tem lá missão, visão, valores. Você entra numa empresa, na recepção da empresa tem missão, visão, valores. Nós sabemos qual é a nossa missão, análoga à missão de Deus, ok? A visão é a mesma forma. Qual é a visão de Deus? A visão de Deus é que todo aquele não pereça, mas tenha vida eterna, que é o complemento de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a visão de Deus. Deus quer chegar aí. E se Deus quer chegar aí, nós precisamos pegar essa visão de Deus e chuparmos para nós, trazermos para nós como igreja, porque assim nós estaremos o quê? Em sintonia com Deus, não só na missão, mas também na visão. Estão acompanhando meu raciocínio aqui, queridos? Ok? Estamos juntos? TMJ? Então vamos lá. Essa é a visão de Deus. Aí você vai dizer, pastor, qual é a visão, então, da igreja? Pois bem, a visão da igreja, visão de vida nova é
influenciar pessoas com os valores ensinados por Cristo, com o objetivo de levá-las a experimentarem uma vida abundante. Essa é a nossa visão. Como igreja, nós precisamos ter essa visão, gente. Essa nossa visão também veio junto com a nossa missão desde há 6 anos atrás. Quase 7 anos atrás. Essa é a nossa visão. É influenciar pessoas. Porque a pergunta é, pastor, como nós vamos fazer, como igreja, como nós vamos fazer isso? Onde a gente quer chegar? A gente quer chegar no ponto de influenciar pessoas. Influenciar pessoas. Influenciar pessoas com o quê? Com os valores ensinados por Cristo, evidentemente, nós somos cristãos. Então, a nossa visão é influenciar pessoas com os valores ensinados por Cristo, com o objetivo de levá-las a experimentarem uma vida abundante. Lembram do texto que Jesus diz isso para nós? Lembram onde está? Vamos fazer um esforço mental aí. Onde está esse texto? Escola bíblica ajuda muito nisso, tá? Fazendo um merchan aqui da EBD, do nosso Centro de Estudos Bíblicos. João 10, 10. O ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundante. Gente, essa é a visão de Deus para nós. Essa é a visão de Deus para nós. Então, quando nós trabalhamos isto como visão da igreja, nós estamos dentro das expectativas de Deus. Nós não estamos aqui com aqueles fins humanos, não. Nós estamos aqui para compor um time, porque nós somos uma equipe, gente. Perceberam isso? Cada um de nós tem um dom. Eu não tenho o dom de música. Eu não tenho, apesar de amar as nossas crianças, eu não tenho dom para trabalhar com as crianças, viu, Lucas? Esse é um dom teu. Não que eu não as ame, eu amo as meninas e os meninos aqui, mas não é o meu dom, não é o que eu gostaria de fazer. Eu gosto de trabalhar, eu gosto do ensino de adultos, aí eu gosto do discipulado de adultos, aí sim. Então você percebe, nós como equipe, cada um com o dom que Deus nos dá, as habilidades espirituais que são os dons. Dons são habilidades espirituais que o Senhor nos dá através do seu Espírito. Nós vemos isso em Romanos 12, em 1 Coríntios 12, em Efésios 4, que fala sobre os dons. A cada um é dado o dom conforme Deus quer. Então nós somos uma equipe. Nós somos membros deste corpo, onde a semelhança do nosso corpo, que tem vários membros, e aqui eu estou falando com a minha boca, a minha cabeça está virando para lá e para cá, os meus olhos também, as minhas mãos apontando, a outra mão segurando o microfone, as pernas jogando o meu corpo para lá e para cá. Você percebe como é uma confluência de dons de cada parte do meu corpo para executar uma função? A igreja é assim, a igreja funciona dessa forma. Então, nós somos uma equipe que deve influenciar pessoas. Agora, influenciar pessoas com o quê? Com valores. Não é influenciar pessoas com a minha cultura, ou acadêmica ou não acadêmica, ou cultura do lugar onde eu vim, da família que eu vim, não. Com valores expressos por Cristo, com valores ensinados por Cristo. Por isso é importante nós entendermos esses valores ensinados por Cristo, e isso nós aprendemos no estudo bíblico, aprendemos na leitura bíblica, para que quando nós estivermos na posição de influenciar com os valores, nós sabermos que são esses os valores que a Bíblia ensina, para que nós estejamos influenciando. Gente, percebem aí a nossa
função para 2025? Evidente, eu estou falando de 2025 porque é o ano que nós estamos e é o ano que nós estamos começando. Mas o ano que vem, 2026, é a mesma toada. Influenciar com os valores. Tanto é que a nossa missão, a nossa visão e os nossos valores são os mesmos. E são os valores bíblicos. Um deles está aí, a prática coerente da palavra de Deus. Está pequenininho, não está? Mas dá para ver? Mesmo com lupa, óculos, binóculo, telescópio, qualquer coisa assim. Então, gente, por que eu coloquei isso em primeiro lugar? Prática coerente da palavra de Deus. Porque não adianta nós recitarmos a Bíblia, que aliás os nossos meninos e as nossas meninas estão trabalhando nisso, não é? Olha o Salmo 119 aí, ó, final do ano, eu já fiz a propaganda aqui, ela está decorando aos poucos, de 8 em 8, gente, isso daí é um exemplo muito grande, mas não só isso, é a prática coerente daquilo que lemos, porque não adianta ler a Bíblia, não adianta carregá-la ou no bolso ou embaixo do braço, se nós não praticamos. Vamos ver Tiago, vamos ver o que Tiago fala sobre isso. Tiago ali no capítulo 1, Tiago fica depois de Hebreus, tá bom? Tiago capítulo 1, no versículo 22, não é? Não é o que diz o texto aí? Versículo 22, ele diz para nós o quê? Sejam o quê? Praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece de como era a sua aparência. Então, prática a coerência da palavra, prática da coerência da palavra de Deus, não é? Prática coerente da palavra de Deus. Gente, nós precisamos nos esforçar disso. Não adianta nós falarmos em simplicidade, que é um dos valores, porque a palavra diz, e não executarmos isso, não fazermos isso, não operacionarmos isto, não vivermos isso nas nossas relações, por exemplo. Então, a prática coerente da palavra de Deus. Qual é o outro texto aí? Mateus 7, 21. Vamos ver Mateus 7, 21. É importante a gente olhar esses textos, porque são valores importantes. Mateus 7, versículo 21. Olhem só o que esse texto diz para nós. Abriram aí? Amém. O texto diz assim: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Gente, essa semana teve um momento que eu fiquei olhando esse texto e falei: Senhor, eu estou vendo aqui a maior expressão da tua misericórdia sobre a tua vida. É uma luta que nós temos. É uma luta que nós temos em termos de praticar e de não sermos só ouvintes da palavra de Deus. Não ansiarmos por coisa alguma, como Paulo ensina em Filipenses, no capítulo 4, e estarmos ansiosos a todo momento. Senhor, trabalha comigo, trabalha na minha vida isso, eu preciso ser praticante da tua palavra diz isso. Se a tua palavra diz, é porque é possível que eu não esteja ansioso, por exemplo. Então, esse texto é muito forte. Senhor, Senhor, nem tudo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios, em seu nome não fizemos muitos milagres, e daí para frente. Então, gente, prática constante da palavra de Deus e prática coerente da palavra de Deus. Você concorda que isso que vai fazer com que a gente influencie? A gente vai tentar influenciar alguém com a palavra? Ok, vale, é claro que vale. A palavra é forte, sem dúvida nenhuma que a palavra de Deus é forte. Mas daqui a pouquinho, você está
dizendo ao contrário da palavra através dos teus atos. Você percebe? Então uma pessoa vê você pregando o amor, mas de repente vê você manifestando ódio, repulsa, indignação, sabe? Essa indignação, repulsa, ódio. Ou seja, tudo aquilo que você falou através da palavra caiu por terra, não serviu para absolutamente nada. Então, gente, um dos nossos valores é pegar a palavra de Deus e viver. Gente, isso daí é joelho em terra, viu? É joelho em terra. É tempo com Deus. Porque se nós não tivermos tempo com Deus, nós não vamos ser influenciados pelo seu Espírito. O Espírito Santo é abundante no nosso coração, na proporção do quanto nós o buscamos. Perceberam isso? Por isso é que eu disse que a bola está, eu sempre disse que a bola está com a gente. Aquele que me busca, achará. Ou seja, nós já temos o Espírito Santo habitando em nós. Então, se nós temos o Espírito Santo habitando em nós, o restante eu tenho que fazer, eu tenho que trabalhar. Então, prática coerente da palavra de Deus. A segunda é unidade. Gente, precisamos ser unidos. Gente, olha só, unidos não significa pensar todo mundo igual. Porque cada um de nós é um. Cada um de nós é uma unidade. Cada um de nós é uma diversidade, aliás. É uma diversidade, nós somos diversos um do outro. Pensamos diferente, trabalhamos diferente as coisas, entendemos diferente aquilo até que nos é falado muitas vezes. Quantas vezes a gente fala alguma coisa, a pessoa entende tudo errado. Eu sei que isso não é novo. Tá bom que às vezes a culpa é nossa, que não consegue ser tão claro para a pessoa entender da maneira correta. Mas a responsabilidade é dos dois, é de quem emite e de quem recebe. É do emissor da palavra e do receptor da palavra. É regra de comunicação isso. É regra de comunicação. Mas viver a unidade significa ter respeito um pelo outro. A Leila é diferente de mim, pensa diferente, eu respeito, tenho que respeitar. Nós podemos viver em unidade, respeitando o que pensa, o que o outro pensa, e não entendendo que aquilo que você pensa é o certo, e que se a pessoa pensa diferente, ela está errada. Esse é o problema da comunicação. A gente acha que, pelo fato do outro pensar diferente, a pessoa está errada porque pensa diferente de mim. Oh, você não é o padrão, você pensa assim por uma série de circunstâncias. Temperamento, talvez, conhecimento, às vezes, maneira de ver as coisas, mas o outro vê de maneira diferente. A gente consegue viver a unidade estando o quê? Estando em sintonia com essa diversidade, entendendo essa diversidade. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5, esse texto é maravilhoso, gente. Romanos capítulo 5, capítulo 15, perdão. Estão atentos, hein? Gostei. Capítulo 15, ali o versículo 5 e 6, né? Ele diz assim, o texto: ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Não é o mesmo modo de pensar acerca das coisas. Cada um tem uma visão das coisas. Mas uma mesma maneira de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que vocês, unânimes e a uma só voz, glorifiquem o Deus de nosso Senhor, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, esse texto de Romanos, ele é maravilhoso.
esse Deus da paciência e da consolação, repassando para nós essa paciência e essa consolação, para entender o diferente do outro. Precisamos viver isso para chegar no final de 2025, olhar para trás e falar: uau, esse ano foi melhor que 2024. E perceba o quanto dependeu do teu trabalho, o quanto dependeu desse exercício aí. Então, vivendo essa diversidade, na diversidade, vivendo a unidade. Um outro valor: cuidado com as necessidades alheias, principalmente aos domésticos da fé. Nós vemos isso em 2 Coríntios, no capítulo 8, não é? Capítulo 8, versículo de 1 a 5, 2 Coríntios, vamos lá para 2 Coríntios? Daqui a pouco a gente vai lendo menos textos, tá bom? Para ir caminhar um pouco mais rápido aí, tá? Capítulo 8, de 2 aos Coríntios, versículo de 1 a 5. Isso acontece quando o apóstolo Paulo estava levantando recursos para os irmãos judeus, ali entre os gentios. Também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria e profunda pobreza deles, transbordou em grande riqueza de generosidade. Eu vou ler de novo, versículo 2, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Ou seja, eles eram pobres, no entanto, eles ficaram hiper, super, mega alegres de poder estar oferecendo. Ou seja, cuidar, entregar e ajudar, não é prerrogativa dos que têm muito. Aliás, os que têm muito, até um pouquinho do muito que eu tenho, se eu der 10%, eu não vou sentir nada. Qual é a alegria dele? Agora, a alegria de entregar uma parte da tua provisão. Eu não estou dizendo aqui que você precisa fazer isso, tá bom? Só estou dizendo o que acontecia lá, mostrando o quê? Que é muito mais alegre quando se dá do que quando se recebe. Já ouviram isso? Já ouviram isso? Então, o que nós percebemos aí é que precisamos ter cuidado com as necessidades alheias. Algumas pessoas falam assim: eu não dou, porque ele vai gastar nisso, vai gastar naquilo. Gente, a gente precisa tomar tanto cuidado para isso. Às vezes alguém está precisando de alguma coisa, às vezes ele vem pedir dinheiro, mas às vezes o que ele está precisando não é isso mesmo. Como você pode saber lá atrás o que é que ele está precisando mesmo? Às vezes ele está precisando de uma conversa, às vezes ele está precisando de um pão. Olha, dinheiro eu não tenho, mas você quer comer um lanche? Eu vou pegar algum lanche lá, eu vou ver o que eu tenho em casa, sei lá, você pega lá, o que eu tenho é uma bolacha, ok, eu vou me dar uma bolacha, sabe? Agora, principalmente aos domésticos da fé, você conhece, então, olha, é inadmissível nós sabermos de algum irmão que está passando necessidades e a gente não ajudar. Inadmissível isso. Inadmissível. E deixa Deus julgar. Deus é quem é o julgador de todas essas coisas. Entregar e ajudar com inteligência, sim, verdade. Com dedicação, sim. Às vezes o que a pessoa está precisando é de uma oportunidade de ser ouvido, uma oportunidade para que, quem sabe, você promova um corte de cabelo para ele. Você não precisa cortar. Se fosse cortar o cabelo de alguém, misericórdia, é melhor ficar como está. Mas entregar e pagar para alguém, olha, corta o cabelo desse sujeito, bota uma roupa diferente, a pessoa vai ficar irreconhecível. Você pode dar um início. Custou quanto? 30, 40 reais? Gente, sabe, o que nós precisamos é estar olhando um pouco mais essa questão de cuidados, né? Cuidados com as necessidades alheias, principalmente aos domésticos da fé.
Um outro valor está aí, é a influência através do carinho, amor, cuidado e atenção. Gente, a gente influencia através do carinho, através do cuidado. A pessoa está abatida, chega perto, você está com algum problema? Pode falar, eu vou orar por você. Certamente, né? A não ser que você seja um agente secreto de Deus, certamente a pessoa sabe que você é um crente em Cristo, que você crê em Jesus. Quer que eu ore por você? Aí no dia seguinte, e aí, como é que foi? Gente, isso daí tem o preço é inestimável dessa aproximação, desse carinho. Não só com as necessidades alheias, mas o carinho com as pessoas. O carinho com as pessoas. Você não quer ser amado? Sim ou não? Quem é que não quer ser amado? Ninguém não quer ser amado, todos querem ser amados. Então, a pessoa quando se sente amada, quando se sente que tem alguém preocupado, que tem alguém que abraça, que tem alguém que está com carinho com ela vai encontrar amparo, vai haver o quê? Um amor mútuo aí, percebe? Gente, a gente influencia pelo carinho, a gente influencia pela atenção. As pessoas às vezes são duras demais. Eu às vezes fico até preocupado, a Noemi fala assim, por que você está com cara feia? Eu falo, Aí eu brinco com ela, você não se acostumou com ela ainda? É feia faz tempo. Não, mas às vezes, deliberadamente, a gente é meio, às vezes até preocupado com as nossas coisas, né? Precisamos cuidar disso. Não é? Através de um semblante mais leve, uma aproximação mais carinhosa, você influencia. Isso é valor de Cristo, gente. Isso é valor de Cristo, não é? A gente vê isso ali em Filipenses capítulo 2, né? Capítulo 2, versículo 20 e 21. Vamos lá para Filipenses. Gente, são valores bíblicos, tá? São valores de Cristo. Então, de onde a gente vai pegar esses valores? Só pode ser na Bíblia, né? Capítulo 2, versículo 20, não é? Olha só, ele falando, o apóstolo Paulo, ele está falando de Epafrodito, que era um dos seus companheiros de fé. E ele fala assim, espero no Senhor Jesus, enviar-lhes Timóteo, o mais breve possível. É Timóteo, ele fala de Timóteo, não Epafrodito, desculpe. Primeiro é de Timóteo, depois ele fala de Epafrodito. Eu espero enviar-lhes Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícias de vocês, porque eu não tenho ninguém com esse mesmo sentimento e que se preocupa tão sinceramente por vocês. Todos os outros buscam os seus próprios interesses e não os de Cristo Jesus. Quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter aprovado, pois serviu ao Evangelho juntamente comigo, como um filho trabalha ao lado do pai. Então, o que nós percebemos aí, que essa influência, esse carinho, esse cuidado, esse amor, ele é importante e é bíblico. É esse carinho, esse cuidado que Timóteo tinha, e que de mesma forma, Epafrodito, quando ele vem falando ali no versículo 25, no entanto julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e da parte de vocês, mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Ele tinha muita saudade de todos vocês, estava angustiado porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. Cara, ele ficou angustiado, porque ele ficou sabendo que o povo ficou sabendo da doença dele, e pelo fato do povo ficar sabendo da doença dele, eles ficaram angustiados, e ele ficou angustiado com essa angústia deles. Perceberam isso? Quantas vezes a gente vive uma individualidade nesse mundo? Cada um por si, e nem emendam Deus por todos mais. Cada um por si. Gente, a gente vive uma sociedade muito fria. Muito fria.
Ok, vamos lá, vamos ver mais alguns. Vamos ver se a gente caminha um pouquinho mais rápido agora. Humildade e simplicidade. Olha, esse texto também está em Filipenses capítulo 2, nós não vamos lá não, mas é o exemplo de Cristo, tá bom? É o exemplo de Cristo, que sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, e se fez como um de nós, para que na cruz pudéssemos estar reconectados com Ele. A partir do versículo 5 ele diz isso. Então, essa humildade e simplicidade, gente, nós vivemos num tempo muito frio, em que não existe humildade, cada um por si, ele que se vire, eu sou mais eu, sabe, ou seja, eu sou mais importante, não existe humildade de conversa. A humildade ajuda na empatia. O que é empatia? Aquela aproximação gostosa, aquela aproximação natural, aquela aproximação que um se aproxima do outro, como se o outro tivesse um aspecto diferente, sei lá, algumas coisas que algum halo, né? Alguma coisa em que as pessoas podem se reconectar facilmente, não é? Empatia. Então, humildade e simplicidade, independente do que se tem, ou do que não se tem, simplicidade, isso é um valor. Jesus é o nosso maior exemplo, Jesus é o nosso maior exemplo, sendo Deus, como diz ali em Filipenses, não considerou ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma humana, estando na forma humana, submeteu-se à morte, e morte de cruz, para que a gente tivesse ligados com Deus, humildade e simplicidade. Veja, o que nós estamos vendo aqui? Como influenciar, já que a nossa missão é influenciar, a pergunta, como influenciar, fica respondida, é evidente, parcialmente, porque nós não abordamos todos os detalhes aqui, tá bom? A outra, adoração comunitária e cativante e influenciadora. Essa adoração não é uma adoração só qualidade musical, não, é aquela adoração expressa por estar adorando a Deus em espírito e em verdade, e que isso promove o quê? Um cântico mais gostoso. Olha, nós podemos ter os maiores músicos aqui, nós temos grandes músicos aqui, né? Os nossos irmãos, eles nos ajudam tremendamente, mas pensa naquele imortal, né? Mas se não tiver esse senso de adoração em espírito e em verdade, vai ser um barulho só, vai ser gostoso de ouvir nos ouvidos e não na alma, sabe, uma adoração comunitária, cativante, influenciadora, é carregada dos outros elementos que a gente abordou até agora, é carregado da simplicidade e da humildade, fazendo sempre o melhor, não é? Fazendo sempre o melhor. Amor fraternal, eu deixei quase por último aí, quase o último. Amor fraternal, que desafio esse, porque às vezes as pessoas não ajudam, não é mesmo? As pessoas não ajudam. Quando a gente olha 1 Coríntios 13, a gente vê um pouco desse amor fraternal, e aí a gente fica cada vez mais frustrado, não é? Quando ele diz ali que o amor é paciente, é bondoso, uau! O amor é paciente, é bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não se ressente do mal.
O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Por que Deus colocou isso aqui? Através de Paulo. Ele colocou aqui como um ideal não alcançável? Não, é um ideal alcançável. Por que a gente não pode trabalhar? Trabalhar com o quê? Com o nosso eu, egoísta, ruim. Bicho ruim. Às vezes. Sabe, a gente é mal às vezes. Fica pensando mal do outro, sem o outro nem falar nada às vezes. Eu acho, me olhou diferente. Gente, eu costumo usar aquela expressão, nós não somos flor que se cheire, de forma alguma. Esse amor fraternal. Gente, falta muito isso na igreja. Falta muito isso na igreja. Claro, todos nós somos humanos, é evidente. Agora, se nós não formos trabalhar de cada um de per si, nesses valores e incorporá-los à nossa vida, vai ficar cada vez mais difícil mesmo, e a gente vai influenciar com o quê? Aí é que surgem aquelas coisas, aquelas palavras horríveis que a gente ouve aí, para ser como esses caras eu prefiro continuar como eu estou, ou onde eu estou. Amor fraternal, o amor fraternal. Valores do reino, precisamos ensinar isso, e para ensinar isso, nós precisamos viver isso. Viver me se odeie não é entregar folheto na rua só, viu? É bom, claro que é, o irmão Neto faz bastante isso, não é só isso, ele sabe que não é, não estou também falando nada para ele, não, mas dizer o quê? Que viver a me se odeie é um conjunto de valores sendo exercidos por aqueles que são dele, e esses valores sendo mostrados, como aquela expressão, mata a cobra e mostra o pau, já ouviram isso? Ele prova, ele prova o que ele disse, ou prova a vitória através da vida prática. Então, gente, olha, realmente nós estamos aí com bastante tarefa. Olha, sem Bíblia, sem joelho em terra, sem comunhão com o povo de Deus, fica cada vez mais difícil. Eu vou na igreja uma vez só. É um pouco mais difícil, porque indo 2 vezes, a gente pode se reunir, a gente pode viver mais a unidade, a gente pode aprender mais uns com os outros, a gente ouve mais a palavra, a gente canta mais louvores, a gente ora mais, ou não? Sim ou não? Eu bato sempre nessa tecla, sabe, gente, porque eu preciso falar, se eu não for falar, quem vai falar? O domingo não é nosso. Princípios de mordomia, outro assunto que a gente pode até tratar mais tarde, mas eu falo sempre por quê? Porque precisamos trabalhar isto, ok? E o último aí, compromisso com o aprendizado, a pregação e o ensino da palavra de Deus. Quando existe isso, todo o restante fica mais fácil da gente trabalhar, viu? Quando existe compromisso com o aprendizado, compromisso com a pregação e compromisso com o ensino da palavra de Deus, as coisas ficam um pouquinho mais fáceis. Por quê? Se a gente pega, por exemplo, 2 Timóteo capítulo 3,16, abra a sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 3,16, e que nós vemos aí aquele famoso texto de que, abriram? Amém? Toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para quê? Para o ensino, útil para a repreensão, útil para a correção, útil para a educação na justiça. Para quê? A fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Gente, a carta de navegação está aqui.
Você já experimentou ir num lugar que você desconhece sem o Waze? E mais antigamente, sem aquele livrão desse tamanho, né? Que miséria, aquilo é uma tortura. Mas alguém consegue ir num lugar que você não conhece sem o Waze? Difícil. Você vai errar o caminho, não vai? Você vai gastar mais tempo, não vai? A sua ida para esse lugar vai ficar mais ineficaz, não vai? Sem olhar essa carta de navegação também. Mesma coisa. Mesma coisa. Por isso, gente, eu quero concluir aí com o que a influência conta. Ou seja, com essa influência, acontece o quê? E com isso eu quero concluir. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 4. Do versículo 6 ao 8. Quem olhou aqui na tela já parou de ver a Bíblia. Por isso que eu não falei antes que estava na tela. Olha só o que diz esse texto, gente. Portanto, guardem e cumpram essas leis, porque isto será a sabedoria e o entendimento de vocês, aos olhos dos povos. De fato, este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos, como toda esta lei que hoje eu lhes proponho? Testemunho nos povos, testemunho para os povos e para as nações. Isso é que vai fazer diferença. Isso é que vai fazer com que a missão que temos seja colocada nas mãos, no colo do povo que não conhece a Deus. Recitar a missão, dizer só para o que nós viemos, não vale. O que vale é mostrarmos com a vida prática a visão que temos. Aí sim, nós vamos ser embaixadores de Deus, estarmos juntos com Deus nessa obra de levarmos a palavra a esse mundo que tão divorciado está de tudo que é Deus e de tudo que Deus deseja, de todo o propósito de Deus. Para esse mundo, o propósito de Deus é fazê-los felizes, tão somente, e esse não é o objetivo. Se eles, quem sabe, entendessem o propósito real de Deus, aí sim eles se tornariam felizes de fato. Que o Senhor nos faça crescer na graça e no conhecimento dEle, é verdade? Ok, mas que nós possamos crescer em influência diante desse mundo, porque é isso que eles precisam, ver em nós, não somente ouvir de nós, mas eles precisam ver de nós. Feche seus olhos, vamos orar. E refletindo, eu acho que eu espero que essa mensagem tenha sido gravada, que isso talvez ajude a que nós possamos recuperar isso depois. Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado porque podemos refletir nesse ano de 2025 com propriedade. Refletirmos nesse ano de 2025 com inteligência, com sabedoria, com discernimento acerca do que o Senhor deseja de nós. Pai, nós queremos estar junto com o Senhor nessa obra. Nós queremos efetivamente termos o nosso trabalho efetivado como embaixadores teus e sermos eficientes nisso. Ajuda-nos, ó Deus, nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Vamos ficar em pé, queridos, vamos cantar mais uma vez.